Bom dia, Pedro. Estamos aqui na tua exposição Atelier, que vai inaugurar ao público no dia 19 de maio de 2024. Queria que começasses pelo princípio, que é como é que te surgiu a ideia desta exposição? Bom, um artista tem, imagino eu, todos os artistas terão sempre a necessidade de balancear, rever, olhar retrospectiva e para a frente a sua obra. Juntar o que se fez durante o tempo, pôr em conjunto, olhar para, pensar o que foi e, sobretudo, pensar como é que isso se transforma no que virá a ser. Esta exposição tem esse desígnio, tem esse projeto. Atelier é o momento em que eu trago para um lugar, neste caso os pavilhões da Mitra, aqui em Lisboa, na zona de Marvila, trago para este lugar uma quantidade de obras que, de alguma forma, são testemunho de uma trajetória de 50 anos de vida e de trabalho. Não é um projeto que se imponha nenhuma vocação pedagógica ou didática, e digo isso porque não tem qualquer, não tem a vontade de ser mostrado às pessoas de uma forma que seja regida ou organizada por padrões de ordem cronológica, disciplinar, temática, formal ou outras. Como num ateliê, os artistas têm as suas obras por ali, vivem pinturas com esculturas, desenhos convivem com gravuras, fotografias, caixas pelos cantos, pinturas até ao teto. Isso é um ateliê. E esta exposição, que se chama Atelier, e chama-se Atelier porque é composta exclusivamente de obras provenientes do meu acervo pessoal, não existe nesta exposição nenhuma obra que seja de coleções particulares, nacionais ou estrangeiras, coleções institucionais, nacionais ou estrangeiras. Existe apenas um acervo que eu fui reunindo para mim próprio ao longo da minha trajetória. E qual foi o critério então de seleção das obras que tu tens no teu ateliê? Não? O critério de seleção foi muito simples. Eu tenho um armazém fora de Lisboa, no qual, enfim, guardo estas coisas que vou fazendo e que escolho para mim, e mandei 2, 3 caminhões irem sucessivamente a esse armazém e encherem-se de coisas. E trouxeram e depositaram nestes espaços que aqui tenho, 8 pavilhões, num total de cerca de 3.000 metros quadrados. E aqui sim, depois das obras terem saído dos caminhões e terem sido colocadas aleatoriamente ao longo destes 8 pavilhões, aí comecei o trabalho de montagem. O trabalho de montagem segue essa espécie de não regra determinada. Não há um desenho entendido no sentido de projeto. Há apenas a vontade de criar a todo momento, pela convivência de obras de natureza e tempos diferentes, criar um permanente estado de tensão visual, emocional, intelectual junto do espectador. Gostaria de salientar um outro dado que não é de sumenos importância. Não há legendas. Esta exposição não tem legendas. Vai existir, é claro, um jornal para distribuir entre as pessoas que venham ver a exposição, e aí virão os dados que, digamos, a classificação das peças, mas nesta exposição eu optei por não dar mais nada a ver senão a obra de arte. As pessoas constroem, cada pessoa construirá uma exposição diferente dentro da sua cabeça. Cada pessoa acresce, cada pessoa trará algo que acresce à exposição pela forma diferente, individual e única, que é o seu modo de olhar para este conjunto de peças que estão nas paredes e pelo chão, etc. Portanto, esse é o desenho. O desenho da montagem desta exposição, o critério de montagem desta exposição,
é justamente um critério de organizar um território de inesperados, de curiosidade, de rupturas, de continuação, mas sem sequência. E eu acho que isso aumenta o tamanho da exposição. Já que estavas a falar de que são tudo peças que estavam ou no armazém ou no teu ateliê, que estavam à tua volta, queria falar um pouco sobre a ideia de obra de arte acabada. Não é? Eu acho que outro dia, até em conversa contigo, estava-te a dizer, não sei se foi o Billy Wilder, mas foi um desses realizadores da altura dourada de Hollywood, que dizia que os meus filmes, eles perguntavam, não é? Quando é que você decide que o filme está acabado? E a resposta dele foi: um filme nunca está acabado. Um filme, a certa altura, tem que ir para as salas de cinema. Eu queria saber se tu, em relação ao teu trabalho genericamente e em relação às peças que estão aqui em particular, também tens essa perspectiva. Ou tu sabes perfeitamente quando é que uma obra de arte está acabada? Ou ela pode ser sempre... Eu gostaria de acrescentar a essa pequena história do Billy Wilder, que é... Eu não tenho certeza se foi o Billy Wilder, mas pronto. Mas vamos foi considerar ele, que foi sim. um Vamos deles. usar aquele princípio, se a lenda for mais importante que a verdade, então publique-se a lenda. Exatamente. Portanto, a partir de agora, nesta conversa, isso é do Billy Wilder. Eu prefiro ao Billy Wilder uma outra história de uma natureza muito próxima, que é do Picasso, quando ele diz: começar uma pintura é muito fácil. Agora, nunca sabemos quando é que ela está terminada. Uma pintura está terminada a cada instante, a cada nova pincelada. A decisão do autor dessa pintura em considerá-la acabada é uma decisão que tem um conjunto de segmentos e de valorizações que entram, todas elas claramente de ordem subjetiva, mas com uma referência fundamental. No meu caso pessoal, essa referência fundamental é o meu corpo. Eu, do ponto de vista físico ou emocional, não intelectual, nem crítico, do ponto de vista emocional, sei quando é que um trabalho está acabado. E sabes porquê? Porque tenho uma sensação de prazer verdadeiro. Não é uma coisa que eu defina intelectualmente, não é uma coisa que eu olho para o trabalho, pintura ou escultura e digo: isto está pronto. O meu corpo sabe, antes da minha inteligência criadora, que o trabalho está pronto. Porque tem uma espécie, porque não dizê-lo, uma espécie de um orgasmo simulado, emocional, que te dá a noção do prazer de finalmente teres encontrado aquilo que é o equilíbrio. Ou seja, a obra está acabada quando essa obra te transmite uma sensação de equilíbrio. Esse equilíbrio prende-se com a velha noção, digamos, do discurso da estética, que é a harmonia, que vem do cânon, que é o desejo de construir, digamos, uma perfeição qualquer. Essa noção de perfeição vem, no meu caso pessoal, outros artistas terão outras formas de sentir. No meu caso pessoal, é uma espécie de conhecimento interior que advém da noção de prazer equilibrado do ter encontrado, finalmente, a harmonia que a obra exige. Portanto, mais do que isto não te saberia dizer. Outro dia estava a falar com o Cisa, o arquiteto Cisa Vieira, e ele, de uma forma muito inteligente, porque na arquitetura é um problema que há outro tipo de problemas que aparecem nas artes plásticas, mas que na arquitetura é diferente, porque a arquitetura supostamente tem uma função. Não é? Há sempre um lado funcional na arquitetura. Bom, uma casa todo o processo criativo tem uma função. Pronto, A pintura tem uma função igual à que a arquitetura, digamos, aspira a ter. Digamos que a arquitetura, acho eu, tem umas obrigatoriedades de ordem técnica e social a que a pintura e a arte não estão sujeitas. Isto era só uma pequena nota para colocar as coisas no seu sítio. Exatamente. E o que ele disse de uma forma muito inteligente, porque os arquitetos muitas vezes estão sempre a ser atacados no sentido de que não é bem arte porque tem que cumprir uma função. E ele dizia: quando eu faço um edifício, ou o que for, ou um espaço público, para mim, quando ele cumpre a sua função,
e é a função alargada, ou seja, não é só a função de uma casa de banho que dá para tomar banho ou de uma sala de jantar onde se pode jantar, é uma coisa muito mais global. Eu sinto que a noção de beleza para mim é isso. E eu queria perceber o que é que também é para ti a noção de beleza, se está mais associada à questão que estavas a falar do prazer, que tu o orgasmo que tu a certa altura tens a olhar para ela, ou se é mais do que isso. Devo realçar que a utilização da palavra orgasmo implica uma série de riscos. O orgasmo que eu mencionei reporta-se a uma noção de prazer espiritual. Os outros, que são igualmente bons, acontecem noutros lados. Isto que fica registado. Quanto à noção de beleza, volto talvez, com o risco de me repetir, volto atrás e, como disse anteriormente nesta nossa conversa, a noção de beleza nada tem a ver com o bonitinho ou com o bonito. A noção de beleza vem de tempos imemoriais, vem, digamos, e está associada ao sentido da palavra grega canon. E o canon é a ambição e a realização e a materialização de uma harmonia, de formas, de intenções, de espírito, digamos, de função, talvez também. Tanta beleza existe nas cariátides como existe no próprio Partenon. O Partenon é um ato de arquitetura, as cariátides são um ato de escultura, ambas, estas instâncias, têm a sua noção de beleza, têm o seu canon, não é? Portanto, digamos, a perseguição da beleza no ato da criação artística é um caminho permanente e emocionalmente tenso e bastante exigente do encontro daquilo que seria justamente uma harmonia qualquer. Essa harmonia não é necessariamente uma harmonia baseada sobre critérios, ações ou pensamentos de serenidade. A palavra harmonia, com o tempo e com a evolução da linguagem, passou a ser entendida como um lugar onde não há rupturas e onde não há confrontos. Ora, esse não é claramente o lugar da arte. Em arte, a perseguição e a ambição da harmonia implica a aceitação do confronto, da ruptura, da divergência, da recusa, mas tudo isso é uma metodologia, digamos, processual para o encontro dessa harmonia, que não é necessariamente a harmonia da serenidade, é uma harmonia de pensamento que leva à beleza. A beleza tem que ser, ao mesmo tempo, o resultado de uma harmonia e uma, digamos, uma assunção da ruptura e de transformação, que é, na verdade, o processo da criação artística. A criação artística tem em si, digamos, o sentido de informar a história antecipando aquilo que a história virá a ser. Esse é o trabalho dos artistas. É a construção de um possível futuro para as pessoas do tempo em que os artistas trabalham ou, em situações mais complicadas, de um tempo a seguir. Portanto, a beleza não é nem um território fechado, nem necessariamente decorrente de uma harmonia entendida como serenidade, é a construção de um pensamento na criação que se traduz posteriormente em cultura e em civilização. Nunca esquecer que a arte e a cultura não são a mesma coisa. Diferenças. Bom, a cultura é o que acontece à arte depois dela ter sido assumida pela sociedade. É o que já está. É o que já está na sociedade. É o que já está. Agora, mudando um pouco de conversa, como é que o espaço da Mitra, isto são 7 pavilhões, 8 pavilhões? Não, na verdade, a Mitra, neste caso a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, cedeu-me graciosamente a utilização de 8 dos 11 pavilhões que constituem digamos, este território geográfico, se o quiseres, para a instalação de ateliê, não é?
É uma área aproximadamente de quase, não chega, mas é quase 3 mil metros quadrados, divididos por estes 8 pavilhões que mencionaste. E começámos a trabalhar aqui, eu e a minha equipa, em 18 de março. Hoje estamos a 29 de março, de abril, peço desculpa. Tivemos um mês de trabalho intenso, equipas que chegaram a ter 20 pessoas aqui. E a partir de mais ou menos de um mês após o começo, tudo isto começou a ter uma configuração que anunciava já o fim. Temos estado nos últimos dias nos inevitáveis ajustes que sempre há quando se monta uma exposição. Ajustes que podem ser na escolha das obras, que podem ser no transporte de uma obra que estava num sítio A para um sítio B, onde ela pode garantir com maior, digamos, plenitude aquilo que eu esperaria dela no contexto da exposição. Portanto, digamos que, como o povo diz e tão bem, até ao lavar dos cestos a vindima, não me espantaria se no próprio dia 19, quando isto abrir ao público, felizmente abre só às 11 horas, portanto até às 10 horas ainda posso introduzir alterações. Como é que o espaço influenciou a exposição? Pela sua generosidade, dimensão, dignidade. Este espaço é uma espécie de uma... tem características de uma igreja pagã, ou digamos, não é pagã, é uma igreja sem credo. É uma igreja pela configuração do espaço, pela forma como recebe, pela dignidade com que se nos oferece, e nesse particular ela foi extremamente estimulante para mim. As igrejas, sabemos, são espaços de convergência, de encontro de pessoas. Por igreja, aqui tomaria a liberdade de ir para além dos limites pelos quais as igrejas são conhecidas. Não quero uma igreja desta ou daquela religião ou credo, quero uma igreja como uma eclésia, que é o sentido latino da palavra. Ou seja, eclésia é o lugar de encontro dos diferentes. Diferentes pessoas se juntam no mesmo sítio para partilhar, seja o que for. Portanto, uma igreja é uma mesquita é uma igreja. E ambas são um templo hindu ou budista. Ou seja, têm todas a mesma natureza de serem lugares de partilha. Uma exposição de artes plásticas é, inevitavelmente, um lugar de partilha. E, nesse sentido, este sítio garantiu-me a natureza, a dimensão, por que não dizê-lo, até um certo espírito que convoca o aparecimento destas obras aqui dentro. Tu fazes pintura, fazes desenho, mas fazes muita escultura. Como é que tu vês o espaço que está à volta de cada escultura? Tu às vezes achas que o próprio espaço faz parte da escultura? As esculturas são sempre completamente retiráveis do seu espaço e vivem para além do espaço onde são inseridas? Ou tu às vezes dizes assim, epá, não, isto é uma peça diferente com o espaço que está à volta e o espaço faz parte da própria obra? Gostaria de chamar a atenção para o facto de as obras de arte têm necessariamente uma vida, um sentido e, digamos, e um desígnio que é independente do lugar onde estão expostas à atenção do público que as vai ver. Assim sendo, eu imagino que as obras de arte tenham uma vida mais longa e mais vasta e mais transversal do que meramente a simples relação com o espaço onde são expostas aqui ou ali ou acolá. Essa é uma das razões porque eu, há cerca de 15 anos a esta parte, a partir de 2009, 2010, abandonei o conceito de instalação.
O conceito de instalação que foi extremamente produtivo, válido, enriquecedor, estimulante e até a razão de rupturas na década de 60 e um pouco mais ainda durante a década de 70, onde, digamos, o conceptualismo começou a tomar um território de bastante relevo, digamos, na história da arte dita contemporânea. Lamentavelmente, na minha opinião, é claro que é uma opinião e como todas as opiniões, enfim, é discutível, mas eu estou plenamente convencido e por isso deixei de usar o termo instalação ou de me assumir como artista que faz instalações, porque com o tempo e com a pressão crítica de mercado, as instalações começaram a ser uma espécie de decoração de interiores. Ou seja, eram escolhidos sítios que já por si possuíam características e qualidades de toda a ordem, ou histórica, ou arquitetónica, ou emocional, e convidavam-se artistas para encher esse sítio com uma obra de arte. E as obras de arte que foram sendo consideradas com o tempo como instalações, na minha opinião, careciam, não tinham a qualidade e o momentum necessários para terem uma autonomia. Ou seja, eram reféns do lugar onde estavam. Bom, isso leva-nos de uma forma talvez irónica a pensar, sim, esta obra de arte é uma obra de arte potencialmente bastante interessante, mas na verdade aqui não é mais do que uma decoração de interiores. A partir do momento em que eu integrei e interiorizei essa opinião, essa percepção, deixei de assumir essa palavra ou de identificar os meus trabalhos como tal e, na verdade, o que eu faço são esculturas, podem ser de pequenas dimensões ou tão grandes quanto uma catedral qualquer. Mas, contudo, essas peças que eu faço-as sempre de maneira em que elas possam ter a sua própria identidade e autonomia e tanto se possam mostrar aqui, como além, como ainda mais longe, noutro lugar qualquer. Evidentemente que a percepção da obra de arte é diferente consoante os contextos físicos, históricos, sociais, políticos, culturais ou religiosos, independente do sítio onde está. Imagino que uma escultura minha, que eu, digamos que eu construa, proponha e seja mostrada num espaço de uma igreja, como foi o caso em 22 da minha peça Field na Bienal de Veneza, se eu mostrasse essa peça em Riad, capital da Arábia Saudita, ela seria entendida de uma forma totalmente diversa. Perguntar-se-á, e a obra perde com isso? Não. Ganha com isso. A obra ganha tanto quanto maior, mais vasto, mais interativo, mais, não é, a palavra não é essa, mais rico for a mistura dos olhares. Os olhares são sempre os olhares que partem de um qualquer território cultural, espiritual, político, religioso. Olhares diferentes para a mesma obra, mostrada em sítios diferentes, acrescenta aquilo que será a massa crítica dessa obra. Portanto, não sei se respondi à tua questão, mas gostaria de ter aproveitado este momento para salientar que a obra de arte tem uma autonomia semântica, formal, crítica, criação artística e que essa autonomia enriquece consoante os diferentes contextos em que a obra seja mostrada. Isto descarta a hipótese de uma obra de arte entendida apenas em função de um lugar, tornando-se por isso, como eu dizia há pouco, e peço desculpa se estou a ferir suscetibilidades com isto, tornando-se por isso decoração de interiores, que é o que eu acho que muitas das instalações que hoje em dia se propõem ao olhar público são. Tu aqui tiveste a oportunidade de rever o teu trabalho.
são 50 anos de trabalho? 50 anos, 50 e tal anos de trabalho, não. Acreditas que o teu olhar sobre o ateliê, sobre esta exposição, vai condicionar o que tu vais fazer a seguir? Não. Isto tem a grande volta na ponta que isto tem é justamente passar a limpo e começar outra vez. Portanto, não creio que esta exposição venha, de alguma forma, condicionar o que eu possa vir a fazer no futuro. Desde já, não faço a menor ideia do que é que vou fazer no futuro. E desde já também sei que isto está tudo feito. Eu conheço estas obras uma por uma. Posso dizer-te quase sem margem para erros quando, porquê, como e em que circunstâncias a fiz. E não vejo como isso possa ser um peso claramente negativo. Não, mas eu estava a falar de uma forma positiva. Pois, mas eu estou a dizer que o condicionamento que esta exposição possa criar ou introduzir naquilo que seja um desenho futuro daquilo que eu quero fazer, não acredito que isso exista. Posso, por exemplo, dizer um dado interessante que é, quando estou a montar exposições com uma magnitude como esta, como ao longo de uma outra retrospectiva que fiz, como tu te recordarás, acabou no Centro Cultural de Belém em 2011, tendo começado na Alemanha 2 anos antes. Eu vou sempre, porque não posso evitar, é uma pulsão que eu tenho comigo, que é quando se está a montar a exposição, o exercício de montar uma exposição é de um grau de estímulo de tal ordem que eu acabo por continuar a fazer obras durante a montagem. Posso dizer que aqui, no ateliê, desde que começámos no dia 18 de março, eu devo ter feito 14 a 16 obras novas, feitas aqui, que estão aqui expostas também. Portanto, essa espécie de dinâmica de estar em permanente trânsito e movimento é a que me assegura que não há qualquer condicionamento ou peso ou, digamos, ou inibição de movimentos para o futuro. O futuro é o futuro, quando lá chegarmos logo vemos, mas não há nesta exposição nada que me faça pensar ou criar alguma inibição em relação àquilo que eu eventualmente virei a fazer. Para acabar, nesta exposição estão as flores que tu fizeste para a tua mãe? Estão algumas. Não só flores, como também uma pintura de mar que eu fiz para oferecer ao meu pai no Natal, há muitos anos. E estão alguns desenhos, estão algumas pinturas de 1971 e 72, quando eu tinha 14, 15, bom, em 71 eu tinha entre 14 e 15 anos. Eu nasci em 56, como julgo que saberás, e ao contrário do que poderá ter acontecido com outros artistas, eu tive da parte da família um verdadeiro apoio. Posso dizer, por exemplo, que me recordo de ver a minha mãe a montar telas para eu pintar. Isto é uma recordação que me é cara e tem para mim uma importância emocional bastante forte. E quando os meus pais perceberam que eu claramente não queria ser médico, nem engenheiro, nem arquiteto, nem advogado, deram-me um quarto da nossa casa em Campo de Ourique, onde eu nasci, aliás, na rua onde tu tens a galeria, algumas portas mais abaixo, e esse quarto, que tinha janela para a rua, portanto tinha luz, foi, nos tempos em que eu estive em minha casa, o meu ateliê. Então só mais uma pergunta, porque acabámos de celebrar os 50 anos do 25 de Abril há 3 ou 4 dias. Sempre a celebrar o 25 de Abril. Claro, com certeza, não tenho dúvida Especialmente nenhuma. agora. Especialmente agora. E eu queria perceber, porque tu foste uma pessoa politicamente ativa, se o processo revolucionário teve alguma influência no que tu fazes agora e do que tu fazias na altura. Se entenderes que um artista, como qualquer outra pessoa, é a soma das suas experiências de vida, e
e por só me entendemos as boas, as más, as outras que só nos lembramos muito mais tarde. Sim, eu sou um artista e uma pessoa que se formou enquanto artista e cresceu enquanto pessoa exatamente no tempo a seguir ao 25 de Abril. Se quiseres saber o que é que eu fiz nessa altura, digo-te muito simplesmente, não fiz nada. Não pintei um simples quadro, um único desenho, não fiz nada. Enquanto estive envolvido ativamente no Quantos anos é que isso foi? entre 74 e 77. Em 77 considerei que não tinha mais nada para dar de importância digamos, à construção da democracia e virei-me para, digamos, para os meus camaradas de política e de partido e disse-lhes, camaradas, vou para o ateliê continuar a revolução. Portanto, esses 3 anos, aliás, não é 3, é mais, porque eu comecei a atividade política antes do 25 de Abril, enquanto estudante do liceu que militava numa associação que englobava os estudantes do ensino secundário e nesse quadro distribuía comunicados na rua, à porta das fábricas, no metro, nas estações de autocarro e a seguir fugia à polícia, que era o que inevitavelmente tinha que acontecer. Em 77, essa experiência encerrou na minha vida. Agora, pelo facto de ter feito um corte com uma atividade militante, não implica, não quer dizer de forma alguma que não tenha mantido uma percepção da política e da história e, por que não dizê-lo, da luta de classes, que está formada, cresceu-se e construiu-se na experiência de um contexto revolucionário num momento único da história de Portugal. Uma obra de arte não é necessariamente um cartaz de política e deve absolutamente recusar ser, digamos, simplificada ao ponto de se tornar apenas um mero sinal político. Uma obra de arte tem uma densidade e tem objetivos, integram-se seguramente uma perspectiva política transformadora que é do seu autor, mas não tem necessariamente que se reduzir à forma jornalística, banal, ideológica e propagandista de um mero cartaz. Há lugares para fazer a luta política e há lugares para fazer a criação artística. Um e outro não têm necessariamente que se fundir no mesmo corpo e no mesmo território, mas claramente que se informam reciprocamente. Eu tenho as maiores dúvidas sobre a eficácia, a função ou mesmo a justeza de uma arte que se reclama de ser uma arte politicamente envolvida. A maior parte dessas obras de arte, que de alguma forma fomos vendo ao longo da história da arte, acabam por desaparecer por completo e a suposta eficácia de transformação da sociedade que teriam não é nenhuma, é zero. A última obra de arte que me recordo de terem combinadas em si ambas as instâncias da política e da instância é os fuzilamentos 3 de Maio do Goya. Não? Mas provavelmente, de uma forma ainda mais contundente, os retratos que o Goya faz da família real são mais fortes do ponto de vista político porque nos mostra os rostos olhados pelo Goya e plasmados nas telas como um conjunto de anormais, de deficientes, de gente horrível. Provavelmente os retratos dos vários elementos da família real espanhola, o Goya, como sabemos, era pintor da corte e, como tal, tinha uma incumbência de fazer os retratos dos membros da corte. O fuzilamento dos 3 de Maio é pungente, é de uma emoção que te deixa sem palavras. Mas os pequenos retratos dos membros da família real é provavelmente mais, do ponto de vista político, mais duro, mais eficaz, mais claro a mostrar aquilo que era a decadência da história e aquilo que se esperava que digamos, que houvesse transformações para trazer dar outro lugar à justiça, aos desfavorecidos, à continuação do movimento pela liberdade.
veio Napoleão, o Goya era um grande apoiante de Napoleão, tal como o Beethoven, e quando Napoleão passa da fase revolucionária à fase imperialista, em que tem um plano para ocupar a Europa e torná-lo num grande império, quer o Beethoven, quer o Goya, têm um trauma interior em relação às suas esperanças e às suas convicções políticas, que leva o Beethoven a rasgar as dedicatórias que tinha feito para Napoleão, e o Goya, desiludido, a isolar-se primeiro na Quinta del Sordo, onde fez as pinturas negras, e mais tarde a exilar-se em Paris, onde viria a morrer. De modo que a política e a arte estão sempre juntas, mas nem sempre de braço dado. Tu sentes que cumpres a função do Goya hoje em dia, com a tua proximidade ao poder e com a atitude com que tu depois mostras através das tuas pinturas, das tuas esculturas, o que queres dizer? Para tempos diferentes, artes diferentes. Eu não tenho a menor ambição ou vontade de pintar da forma que Goya pintava, Não. nem de Picasso, nem nada Com disso. certeza. Mas sei que as minhas obras têm necessariamente um lugar dentro do pensamento que se pode estabelecer sobre a política através da criação artística. A minha escolha, por hipótese, não vamos mais longe, materiais encontrados naquilo que se costuma designar como lixo. O lixo é um conceito muito elástico, não é? Ou a utilização de materiais industriais, que são identificadores de um universo de trabalho, de um universo, de um mundo, que é um mundo com o qual eu me sinto identificado. Portanto, podemos imaginar que, desde os objetos recuperados no lixo à utilização de materiais industriais, há subjacente uma linha de pensamento que passa pelo entendimento das coisas que constroem um mundo diferente e um mundo que traz consigo a informação da história e da transformação e um desejo de liberdade e, acima de tudo, um desejo de reflexão permanente sobre as contradições do processo histórico, não é? Pronto, acho que ficamos por aqui, pegando nas tuas palavras, a revolução são todos os dias e vai ser a partir do dia 19 de maio. A partir das 11 horas da manhã. Das 11 horas até às 6 da tarde. Às 18, sim, às sim. 18 horas. E isso aos fins de semana, ou seja, sábados e domingos, e à quinta e sexta, que precedem os fins de semana, está aberto das 14 também até às 18. Segunda e terça e quarta é para limpar o pó. E para tu, se calhar, vires aqui fazer qualquer coisa. Nunca se sabe. Pronto, então, aí termina? Termina no dia 28 de julho, que é um domingo. Ok. Pronto, ficamos por aqui. Foi um prazer. Foi exatamente o mesmo que eu poderia dizer. Muito obrigado.